De volta com a Lei 8.625, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e para falarmos das corregedorias do Ministério Público, tá? Antes de nós iniciarmos o estudo da lei em si, é sempre importante relembrarmos o seguinte: toda e qualquer corregedoria exerce funções de fiscalização, de orientação, funções disciplinares e funções administrativas, sobretudo focadas na primeira instância. E no caso do Ministério Público, né, daqueles que atuam perante a primeira instância do Poder Judiciário, tá? Eu tenho que lembrar que essas funções de fiscalização, orientação, disciplinares e administrativas, a existência de uma corregedoria não é exclusiva do Ministério Público. O mesmo vale para o Poder Judiciário. Então, só para esquematizar e facilitar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham com relação à competência de um corregedor ou de uma corregedoria geral, tá? Seja no âmbito do Poder Judiciário, seja no Ministério Público, basta lembrar que todo corregedor é foda. Todo corregedor e toda corregedoria exercem funções aí de fiscalização, orientação, funções disciplinares e funções administrativas. Se eu estou falando, né, de uma corregedoria do Ministério Público, isso vai acontecer no âmbito do Ministério Público. Se eu estou falando de uma corregedoria de justiça, no âmbito do respectivo tribunal. Mas a essência é a mesma, tá? A função da corregedoria em termos práticos é a mesma. É uma função de fiscalização, de orientação, disciplinar e de administração, tá? Vejam só o que está disposto na Lei 8.625 com relação às corregedorias do MP, tá? Artigo 16. O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de Procuradores, já vimos, dentre os procuradores de justiça, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. Mandato, tanto no Poder Judiciário quanto no Ministério Público, tá? Sempre é um mandato de 2 anos. E quando eu falo do corregedor aqui, 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2, permitido uma única recondução. Não poderia ser diferente. Afinal de contas, quando a gente fala do PGJ, o mandato do PGJ também é de 2 anos e é permitida tão somente também, né, uma única aí, recondução, tá? Então, por isso, a mesma regra para o Corregedor-Geral de Justiça. Lembrando que quem elege o corregedor, falei Corregedor-Geral de Justiça, né? Corregedor-Geral do Ministério Público. Lembrando que quem elege o Corregedor-Geral do Ministério Público é o Colégio de Procuradores. Parágrafo único. O Corregedor-Geral do Ministério Público é membro nato do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público, tá? Então, não apenas o presidente mas também o presidente, não apenas o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça mas também, né, o Corregedor-Geral do MP, tá? Então, o que vale, nós já vimos isso anteriormente aí, na composição dos respectivos órgãos, eu tenho enquanto membros natos o PGJ e o Corregedor-Geral do respectivo MP. Artigo 17. Vejam só o que temos no artigo 17 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições. Inciso 1º. Realizar correições e inspeções. Questão básica. Na essência de qualquer corregedoria, a realização de correções, de fiscalizações, de inspeções, tá? Se eu estou falando da corregedoria do MP, isso vai acontecer sobretudo nas promotorias de justiça. Só que é importante nós percebermos também o inciso 2º. Isso pode acontecer também, tá? No âmbito das procuradorias. E aí eu tenho a possibilidade do corregedor de realizar inspeções nas procuradorias de justiça. Vejam só o inciso 2º, compete, né, a Corregedoria-Geral do Ministério Público. Inciso 2º. Realizar inspeções nas procuradorias de justiça, remetendo o relatório reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Então, quando é em uma procuradoria, eu tenho uma inspeção na respectiva
Procuradoria, e o resultado não é público. Eu tenho um relatório reservado que vai ser remetido ao Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Então percebam aí, né, esse detalhe com relação à inspeção que acontece nas Procuradorias de Justiça. Inciso 3º. Propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma da lei orgânica, o não vitaliciamento de membro do Ministério Público. Vale a pena marcar. Por quê? A gente tem que lembrar que essa decisão de concessão ou não da vitaliciedade é do Conselho Superior do Ministério Público. Agora, quem que vai propor? Quem que tem essa competência de propor ao Conselho Superior do Ministério Público o não vitaliciamento de um promotor de justiça substituto, de um membro, né, do Ministério Público aí? Ora, essa competência é do Corregedor Geral do MP, tá? Lembrando que da decisão do Conselho Superior do Ministério Público caberá recurso para o Colégio de Procuradores de Justiça, o respectivo Colégio de Procuradores. Inciso 4º. Fazer recomendações sem caráter vinculativo ao órgão de execução. Por que eu tenho, né, essas recomendações sem caráter vinculativo? Mais uma vez, lá no PJJ nós vimos isso, em outros pontos da legislação nós vamos encontrar isso, tá? E aí eu tenho que lembrar que eu tenho recomendações, tá? E não uma obrigatoriedade, não um caráter vinculativo, justamente por conta do princípio da independência funcional assegurada a qualquer tipo de membro do Ministério Público, tá? Então, atenção ao detalhe previsto no inciso 4º. O corregedor também pode fazer recomendações sem caráter vinculativo aos órgãos de execução. Inciso 5º. Instaurar de ofício ou por provocação dos demais órgãos da administração superior do Ministério Público processo disciplinar contra membro da instituição, presidindo e aplicando as sanções administrativas cabíveis na forma da lei orgânica. Nós já vimos que o PJJ também pode decidir questões disciplinares, né, questões administrativas disciplinares no tocante aos membros do Ministério Público. Está lá no artigo 10, inciso 11 da Lei 8.625. Só que o corregedor também. E se a gente for parar para pensar, o próprio Conselho Superior do Ministério Público também aplica sanções disciplinares. Afinal de contas, colocar um membro em disponibilidade, removê-lo compulsoriamente, são sanções disciplinares. O próprio não vitaliciamento, né, de um membro do Ministério Público aí que está em estágio probatório, de um promotor de justiça substituto, também não deixa de ser uma sanção disciplinar, uma decisão disciplinar, tá? Então o que a gente precisa observar? No âmbito de cada lei orgânica, de cada Ministério Público, eu vou ter determinadas sanções disciplinares que são aplicadas pelo PJJ, eu tenho sanções disciplinares que são aplicadas pelo Conselho Superior do Ministério Público, notadamente essas que nós estudamos aqui na Lei Orgânica Nacional, tá? E tenho também sanções disciplinares que são aplicadas pelo próprio corregedor. É muito difícil um concurso público perguntar qual sanção disciplinar é aplicada por quem, no âmbito da legislação aí do MP, tá? Mas se porventura for necessário ao seu concurso, não deixe de fazer essa diferenciação no âmbito da respectiva lei orgânica, tá? Mas em resumo, ó, falei da Corregedoria Geral do Ministério Público, ela possui aí, o corregedor possui essa importante atribuição descrita no inciso 5º. Bem, próxima competência, ó, inciso 6º, encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares que na forma da lei orgânica incumba a este decidir. Acabei de comentar com vocês, existem decisões que são tomadas pelo PGJ, tá? Então, naturalmente, eu tenho esse encaminhamento por parte do corregedor dessas questões ao Procurador-Geral de Justiça. Inciso 7º. Remeter aos demais órgãos da administração superior do Ministério Público informações necessárias ao desempenho de suas atribuições. Afinal de contas, se o corregedor exerce função fiscalizadora, ele tem informações com relação aos membros do Ministério Público e pode prestar essas informações, remeter essas informações aos demais órgãos da administração superior do MP. A exemplo, quem que faz promoção por merecimento, promoção por antiguidade? Conselho Superior do MP. Então, quem tem a capacidade de remeter informações sobre o merecimento, sobre a assiduidade, por exemplo, de um membro do Ministério Público? O corregedor, tá? Quem vai decidir é o Conselho, mas quem pode prestar as informações é justamente o Corregedor-Geral do MP. Inciso 8º. Apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatórios
acordo com dados estatísticos sobre as atividades das procuradorias e promotorias de justiça relativas ao ano anterior. Uma espécie, né, de prestação de contas aí ao PGJ com relação ao que as procuradorias, o que as promotorias fizeram no ano anterior, tá? Artigo 18. O Corregedor-Geral do Ministério Público será, o Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por promotores de justiça da mais elevada entrância ou categoria, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Não sei se o examinador vai chegar a tanto. Eu tenho que lembrar que o PGJ, ele também tem cargos de confiança ali no seu respectivo gabinete e que serão exercidos por membros do Ministério Público. Só que lá no PGJ, eu posso ter tanto procuradores de justiça como promotores de justiça. Aqui não, ó. Quando eu falo do corregedor, o corregedor pode ser assessorado por promotores de justiça. Aqui eu não tenho a figura do procurador de justiça. Então é um detalhezinho aí, ó, presente nesse assessoramento ao gabinete da corregedoria, ao corregedor, e no assessoramento ao procurador-geral de justiça, tá? Então, artigo 18, ó, o corregedor-geral do Ministério Público será assessorado por promotores de justiça da mais elevada entrância ou categoria, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo único. Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar os promotores de justiça que lhe foram indicados, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores. Muito interno, sinceramente, não acredito numa cobrança relativa aí ao parágrafo único, não. Dá mais aí esse comparativo entre o PGJ e o Corregedor. O PGJ pode ser assessorado por procuradores e promotores. O Corregedor pode ser assessorado tão somente por promotores de justiça, tá? Atenção, com isso a gente finaliza as questões referentes à corregedoria do Ministério Público. No nosso próximo encontro, vamos falar das procuradorias de justiça e também das promotorias de justiça. Só que o detalhe, ó, quando a gente fala aqui das procuradorias de justiça e das promotorias de justiça, nós estamos falando de órgãos de administração e não dos órgãos de execução. Nós ainda não chegamos nessa parte referente aos órgãos de execução, ok? Bem, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às nossas aulas sobre a Lei 8.625/93. Obrigado e até lá!